todos, eu sou Daí de Souza, sou aluno da graduação em Pedagogia da Uniaselv e estou aqui para apresentar o meu projeto de estágio obrigatório, estágio curricular obrigatório 2 dos anos finais. Tem como área de concentração metodologia de ensino e como tema política, democracia e cidadania. A justificativa desse projeto se dá porque vivemos em uma época em que alguns políticos e alguns segmentos sociais estão fazendo apologias a ditaduras militares e regimes totalitários, tipos os fascismos e nazismo. É indispensável, portanto, que em nossas aulas divulgamos uma cultura de preservação e manutenção da nossa democracia e da cidadania. É de fundamental importância também que a escola como um todo, de maneira transversal e interdisciplinar, trabalhe em questões relacionadas aos direitos humanos. Devemos criar na escola, portanto, a ideia de cultura de direitos, e isso mediante a implementação das diretrizes curriculares nacionais para os direitos humanos, que contribuirá para a efetivação de uma sociedade mais democrática e cidadã. Tem como objetivo esse projeto de estágio estabelecer com as crianças um diálogo profícuo sobre a importância da construção e manutenção das sociedades democráticas, construir junto com as crianças possibilidades de aperfeiçoamento da cidadania por vias democráticas, conceituar por meio de exemplos os conceitos de democracia, política, cidadania, formas de governo, sistemas de governo e república. Explicar as origens históricas da política, da democracia e da cidadania e como se deu sua evolução à contemporaneidade. Tem como fundamentação teórica a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes curriculares nacionais para a educação em direitos humanos, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Base da Educação Josefense e o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Municipal Governador Wilson Klein. Na metodologia eu pude, durante os estágios, tanto de observação quanto de regência, que foi desenvolvido no Centro de Educação Municipal Governador Wilson Klein, aconteceu o estágio de observação durante 5 dias, totalizando 20 horas, de 21 de outubro de 2024 a 25 de outubro de 2024. E o momento de regência aconteceu de 29 de outubro de 2024 a 8 de novembro de 2024, totalizando também 20 horas. No estágio de observação, além da observação do trabalho da professora regente, observei a estrutura física da escola, as quadras de esporte, a biblioteca, a sala de informática, entre outros espaços de ensino e aprendizagem. Também realizei leitura e análise do projeto político-pedagógico. No estágio regência, apliquei os planos de aula selecionados para o plano de aula 1, que foi a explicação da origem da democracia no mundo, juntamente com a questão da política, principalmente abordando a Grécia Antiga, as características da democracia, quem participava, quem não participava, etc. O plano de aula 2 também foi ainda continuando com a democracia e aí uma comparação com a democracia brasileira, explicando a democracia direta na Grécia Antiga e indireta no Brasil, um pouquinho como que se dá a democracia no Brasil por meio das legislações, em especial a Constituição Federal de 1088. O terceiro plano de aula foi também ainda sobre o Brasil se torna democrático. Fizemos um questionamento se o nosso país ele realmente é democrático ou não, o que é que falta efetivamente para se tornar verdadeiramente democrático e essa vinculação da democracia à questão da formulação e da ampliação da cidadania no nosso país. O quarto plano de aula tem a ver com a cidadania e nesse plano de aula eu trouxe algumas questões de que o nosso país ainda falta muito para alcançar a verdadeira cidadania plena. Trouxe como questão para debate o racismo contra pessoas imigrantes e refugiados, a questão dos moradores em situação de rua, das pessoas em situação de rua, das mulheres e tantas outras demandas que o nosso país ainda precisa atender do ponto de vista político-social para que efetivamente tenhamos uma cidadania. E por fim, no último capítulo, fizemos uma revisão conceitual de todos os temas apresentados anteriormente, bem como corrigir as tarefas que tinha ido para casa e as atividades avaliativas que foram corrigidas e entregues aos estudantes no dia. Na vivência de estágio, pude observar que, a vivência de estágio aconteceu em 2 momentos, de observação e de regência. Os de observação ocorreram entre os dias 21 de outubro e 25 de outubro de 2024, os de regência ocorreram entre os dias 29 de outubro e 8 de novembro de 2024. No estágio de observação,
Percebi o importante papel da professora como mediadora no processo ensino-aprendizagem. Durante o estágio de observação, ainda observei também como são importantes os afetos e relacionamentos entre professores e alunos nesta etapa da educação básica, como carinho, atenção, gestos, palavras, como tudo influencia no processo. Também visitei a biblioteca, a sala de informática, as quadras de esportes, o banheiro, a sala dos professores, a sala de apoio às crianças com deficiência, entre outros espaços da escola. A impressão de estágio observado foi de que o Centro de Educação Municipal de excelente qualidade que atende o que preconiza as legislações normativas da educação básica, prima pela qualidade da educação a envolver todos na educação das crianças e adolescentes. Ao final das observações e das regências do estágio, também foi possível observar como crianças, ainda que na pré-adolescência, podem se apropriar de conceitos que aparentemente são difíceis, como política, democracia, cidadania, constituição, leis, etc. Nota-se assim que os objetivos propostos foram alcançados e que as diretrizes curriculares nacionais para direitos humanos, com foco na democracia e na cidadania, podem ser apresentados a qualquer nível de ensino com boa receptividade, isso da educação infantil, bem como as diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos. Essa foi a apresentação do meu estágio regência, acontecido no ano de 2024, estágio regência tipo 2 para anos iniciais.